Shalom a todos, estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo para glorificar o nome do Eterno. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro o e-book que eu escrevi. Até agora falamos sobre os 3 capítulos, eu vou falar hoje sobre o capítulo 4, que é sobre a doutrina do estado dos mortos. O capítulo 1 foi sobre a doutrina da divindade. O capítulo 2 foi sobre a doutrina dos mandamentos. O capítulo 3 foi sobre a doutrina da contribuição. E agora o capítulo 4 vou dar prosseguimento, né? A doutrina do estado dos mortos. Um assunto que é também de extrema importância, até mesmo porque há muita distorção, né, nisso aí, muito equívoco por parte de muitas igrejas, a maioria delas, né, igrejas evangélicas, protestantes, até também a igreja católica, muito equívoco sobre essa doutrina, porque, segundo a maioria, né, crê na imortalidade da alma presente, né, que a alma é imortal, que nós morremos, mas continuamos vivos de alguma forma. Então isso aí é uma doutrina que entrou depois do cristianismo, porque a igreja primitiva não cria nisso. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, também não se cria nessa doutrina. Mas essa doutrina veio a ser introduzida posteriormente no cristianismo com interpretações isoladas de alguns versículos, né, que não queriam dizer isto, mas interpretações forçadas passaram a crer nesta doutrina. Até mesmo que era interessante, né, para a igreja medieval de dominar as mentes das pessoas, para as pessoas ficassem com medo. Por exemplo, se morresse, aí ir diretamente para o inferno, né? Se não cresce no que a igreja pregasse, eles dominaram as mentes das pessoas naquela época. E justamente vamos falar sobre esse assunto, vamos falar de forma resumida, porque o tempo, eu faço um vídeo mais ou menos de 15, 20 minutos, não dá para a gente tratar de todo esse assunto. Mas o próprio e-book que eu fiz, eu trouxe algumas informações importantes, inclusive de alguns estudos, mas aqui vamos citar versículos bíblicos e também algumas citações lógicas dentro justamente dentro da lógica, né? E também do que se refere à justiça de Deus e ao amor de Deus. Então, assim, no e-book começa perguntando, né, o entrevistador, o que ocorre ao ser humano, né, após a morte. Né? E o cristão remanescente responde, né, com a própria Bíblia: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Então, vemos nessa passagem que fica claro que a morte é um estado inconsciente, já que quando nós deixamos o corpo, volta para Deus como, assim, que o deu, né? Então dá a entender que Deus, quando nos criou, né, cada um de nós, posterior à criação de Adão e Eva, né, Ele nos criou soprando sobre nós, a partir de Adão, claro, né? Soprou sobre nós, em nossas narinas, o fôlego de vida. Foi a partir daí que passamos a ser uma alma vivente, né? Porque ele nos criou do pó da terra, né, da argila, né, nos moldou, né? E soprou sobre as nossas narinas e passamos a ser uma alma vivente. Então, espírito, que é o que vem de Deus, né? O corpo é o pó, né? Que é a terra da argila, e a alma é justamente essa alma que recebe a vida de Deus, né? O Espírito de Deus, que é o sopro de vida, passa a ser uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, né? Porque temos o Espírito em nós, que foi dado por Deus, no corpo que Deus criou. E quando morremos, esse espírito volta para Deus, e que nos deu, né? Então, muitos versículos na Bíblia falam que quando morremos, nós dormimos, né? Há vários versículos. O próprio Senhor Jesus, né, falou quando aquela passagem sobre Lázaro, que disse que Lázaro dormia, né? E até riram dele, né? No caso não foi nem no caso de Lázaro, mas também, né? No caso daquela menina, quando ele ressuscita a menina, ele disse que a menina dormia, e ele ressuscitou aquela menina, né? Uma menina que tinha 12 anos, filha de Jairo, se eu não estou enganado. Então, várias passagens da Bíblia, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, falam que a morte
É como um sono, né? Quando nós morremos, nosso espírito nos deixa, vai o espírito para Deus, não há consciência porque nós estamos mortos. Então, como recebemos esse espírito da forma que Deus nos deu, ele volta e retorna para Deus e o tempo ali para nós. E só voltamos a viver quando ressuscitamos, né? No caso dos santos, ressuscitam, Jesus na sua vinda ressuscitará aqueles, né? Na sua vida, que os santos que morreram antes, né? Até o período da sua vinda. A Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro e nós juntamente com eles, nós os santos que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E os ímpios de todas as épocas, eles não ressuscitarão nessa época, mas lá conforme o Apocalipse, eles vão ressuscitar no juízo final para a condenação do lago de fogo, né? Que é uma condenação justamente para cada um vai receber segundo as suas obras, né? No caso os ímpios, e depois que deles sofrerem a consequência dos seus pecados, né? Que eles serão punidos porque eles não creram, né? Não quiseram o Redentor, e aí eles sofrerão a pena da condenação do lago de fogo, que é a segunda morte. Eles sofrerão essa pena e posteriormente morrerão, né? Definitivamente. É por isso que é chamado de segunda morte, né? Morte eterna. Quando a primeira morte todos morrem, né? Mas vão ressuscitar. E na segunda morte, lá do Apocalipse, essa morte aí é uma morte eterna, mas é uma morte, é uma sensação da vida mesmo, não é uma morte que a pessoa continua viva, morrendo vivo, não. Como muitos pregam, na maioria das igrejas pregam isso, que a pessoa é como eles dizem, um estado de morto-vivo. Né? Não existe isso, só nesses filmes, né? A volta dos mortos-vivos, essas coisas, não existe isso. Biblicamente não, né? E eles citam algumas passagens para mostrar que o espírito fica vivo após a morte, mas são passagens que não se referem a isso, né? Eu não vou citar aqui as passagens porque eu não lembro todos os versículos. E também se for citar todos os versículos aqui não vai ficar muito longo o vídeo e o vídeo é resumido. Eles dizem que tem um versículo, né? Eles afirmam que tem um versículo que diz que sobre os espíritos aperfeiçoados, né? Aí fala sobre Cristo, sobre os anjos, e fala nos espíritos aperfeiçoados. Só que esses espíritos aperfeiçoados são aqueles que vivem, que estão aqui na Terra ainda. São pessoas que alcançaram um espírito elevado, um espírito aperfeiçoado no sentido assim de santificação, né? Não fala de espírito de pessoas que morreram, espírito desencarnados, né? De jeito nenhum. Porque se fosse os espíritos que morreram, a Bíblia afirmaria aqueles espíritos de pessoas que dormem, né? Eles estão dormindo, mas estão dormindo como se estão vivos, como se eles estão conscientes, não podem. Então, essa passagem que eles usam dos espíritos aperfeiçoados não pode ser de forma alguma se referindo a espíritos de pessoas mortas, até mesmo, porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, vou mostrar aqui a vocês, Hebreus capítulo 11, que os que morreram ali na galeria dos heróis da fé, aqueles que morreram, eles ainda não alcançaram a perfeição. Está bem claro aqui no capítulo 11 do livro aos Hebreus, né? Essa carta aos Hebreus, aí diz aqui: e não obstante, todos eles se referindo justamente àqueles heróis da fé do capítulo 11, que todos nós conhecemos, né? Se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. Em outra passagem, outra Bíblia fala que para que eles não chegassem à perfeição, ou seja, não fossem aperfeiçoados. Então, eles não foram aperfeiçoados porque eles ainda não receberam a promessa. Eles ainda estão aguardando, né? Lembrando uma passagem bíblica do profeta Daniel, quando o anjo Gabriel ele se manifesta, ele aparece a ele e diz aquelas profecias futuras. Ele diz a Daniel: vai e tu descansarás e só despertarás, né, no fim dos tempos, né, no fim dos dias. Ou seja, então Daniel ele cumpriu a sua missão e aí, quando ele descansar, ele se refere à sua morte. E só despertarás, né, nos últimos dias. Está bem lá no, se não me engano, capítulo 12 do livro de Daniel. Se eu encontrar aqui, a gente vai comentar agora, vai ler agora. Ou senão, vocês conferem outra hora aí. Se eu não me engano, é Daniel, capítulo 12. Eu vou aqui ver rapidamente para ver se a gente confere aqui, né, para não ficar assim, eu citando as coisas e talvez a pessoa
não crê naquilo que eu estou dizendo, já que o canal não ir além do que está escrito, né? E até peço desculpa a vocês, eu não me identifiquei, e cada vídeo eu tenho que me identificar, já que não tem o meu nome no canal, né? É Marcos, meu nome, o canal é Não Ir Além do que está escrito. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho aqui, né, de apresentar algumas doutrinas aqui, algumas coisas bíblicas. Eu não sou nenhum mestre, não sou teólogo, já disse logo aqui, já disse outras vezes, em outro vídeo, mas eu estou querendo mostrar aqui que qualquer cristão, principalmente hoje em dia, porque temos as Bíblias em nossas mãos, várias versões, podemos estudar pela internet, pela Bíblia online, né? Existem várias versões, podemos estudar por tema, você coloca uma palavra e procura e encontra, né? Encontra ali na Bíblia online muito rápido. Então, hoje em dia está muito mais fácil de estudar, então a gente a gente não deveria negligenciar, né? Estamos com essa ferramenta na mão, que é a própria internet, né? O computador aí, e a própria Bíblia também, né? Porque hoje em dia está muito fácil, nós temos uma Bíblia na mão. Antigamente havia muita dificuldade, e em muitos países, infelizmente, né? Aqueles países fechados, que são contra o cristianismo, né? Eles proíbem a Bíblia, mas graças a Deus na nossa nação, aqui no Brasil, né, existe ainda essa liberdade de culto, né, graças a Deus. Então, você encontra aqui o livro de Daniel, né, para a gente verificar aqui essa passagem. Daniel, já achei o livro de Daniel. Vamos agora no capítulo 12, né, de Daniel. Vamos ver aqui. Só para a gente conferir rapidamente essa passagem que o anjo Gabriel falou para Daniel, né? Estamos aqui. Quanto de Daniel. Pronto, achei aqui. É no Daniel capítulo 12, verso 13. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso. Depois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Está vendo aí? E em outra passagem, em outras versões, diz assim: tu descansarás, né? E despertarás, né? Essa versão aqui é a Bíblia de Jerusalém. Mas outras versões, como o próprio Ferreira de Almeida, como é a Bíblia que é mais usada, fala bem claro ali. Descansarás e despertarás nos últimos dias para quando receberás a tua parte na herança. Ou seja, então Daniel ali, até hoje, está, né, em estado inconsciente, né? Quando a pessoa morre é como se fosse uma noite de sono, ou até como se fosse até alguns segundos, a pessoa não percebe o tempo que passa. Pode ter morrido há 2000 anos atrás, 1000 anos atrás. Quando Jesus voltar, esse tempo que ele passou, ele não vai perceber, é como se ele avançasse no tempo. Então ele vai despertar na ressurreição, né? Isso vai acontecer com os santos, né, na vinda de Cristo, e vai acontecer também com os demais, os ímpios, né, os incrédulos, aqueles que morrem sem Deus, sem Cristo. Eles vão ressuscitar, mas na ressurreição do juízo final, para a condenação do juízo final, quando eles vão receber conforme seus obras, como eu já falei aqui, e a eliminação total, né? E a Bíblia fala nessa eliminação, porque a Bíblia deixa bem claro que o que é que vai acontecer nos últimos dias, como diz aqui Malaquias, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Veja bem o que ele diz aqui, né? O dia do Senhor, né, o dia do Eterno virá, né? E os abrasará, né? E diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. O que significa isso? Como se você arranca uma planta, se você não deixa nem raiz nem ramo, porque não vai restar nada. Tá? Então não vai restar alguém que vai ficar queimando eternamente no inferno eterno, não. A Bíblia fala claramente, não só desse versículo, mas muitos outros. E no e-book que eu fiz, eu coloquei todos esses versículos aqui. São centenas de versículos falando sobre a eliminação dos ímpios. A Bíblia fala que eles serão eliminados, serão destruídos, desarraigados, não mais existirão. Existem várias dessas passagens. Então, o meu e-book eu estou sempre anunciando aqui,
que ele está no site aldeusunico.com.br, vocês podem abrir na internet, né? aldeusunico.com.br. Eu vou deixar na descrição também deste vídeo e vocês vão poder pesquisar lá. O nome do livro é Entrevista com um Cristão Remanescente. Então aí vocês vão poder abrir e vai ver todos esses capítulos, inclusive esse, né? Que é sobre a doutrina do estado dos mortos. Então vocês vão poder conferir que os mortos, né? Os mortos eles não podem louvar a Deus, os mortos eles não têm conhecimento de nada. Várias passagens falam sobre isso, né? Não tem conhecimento do que se passa debaixo do céu, né? Então, tudo vai ser no futuro, né? Quem morre agora, todos dormem, né? E no futuro, os santos, né? E Jesus falou sobre a ressurreição também. Alguém pode falar daquela parábola de Lázaro e do rico, mas aquilo ali é uma parábola. Ali Jesus não está dando uma doutrina ali está falando uma parábola. Tanto é que no final da parábola ele diz que só é possível voltar se ressuscitar, né? Se vocês verem direitinho no final da parábola, então essa ressurreição é só possível quando essa vida após a morte só é possível se a pessoa ressuscitar. Mas aquele ali usou aquela parábola ali parafraseando uma crença judaica também, porque existiam crendices judaicas, como hoje em dia existem crendices no cristianismo também. Ele parafraseou para falar o estado do que vai acontecer com os santos, né? Que ele representa ali como ser de Abraão, mas ali é representado como se fosse o reino de Deus, e aquele ímpio que vai ser queimado, né, no lago de fogo, que ele está representado pelo rico ali. Mas é uma condição que eles vão ser eliminados, né? E os santos vão viver eternamente com o Eterno, com Deus e com Cristo eternamente. Então fica essa mensagem para vocês aí, porque se você citar aqui todos os versículos aqui também não dá. Eu busquei este canal, este vídeo, e que vocês fiquem em paz. Em nome de Jesus. Amém.